Ora, boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos juntos, depois de uns dias de férias bem gozadas, graças a Deus, pelo privilégio que Deus me concedeu de poder tirar os dias de férias. E agradeço a Deus também para que outros irmãos possam também ter o mesmo privilégio, porque depois do ano de trabalho é muito importante, é muito bom, também para podermos desfrutar da família e tudo mais. E então, quando nós regressamos, vimos com outro ânimo, com outra vontade. É como se costuma dizer que os jogadores de futebol vimos com sede de bola. E nós vimos com sede da palavra. E então, é um prazer estarmos aqui no grupo familiar, na casa da nossa irmã Laurinda. Desde já lanço um convite para nos visitarem no Lavradio, na Rua Gilianes, número 3A e 3B. Serão bem recebidos, vocês fazem parte da família. Se até então não fazem parte, poderão vir a fazer parte dela. É um convite que deixamos aqui e seria para nós uma alegria muito grande em receber-vos. Sinto no meu coração, por variedíssimas razões, trazer uma palavra que nós conhecemos bastante bem, mas que também tem um ensino prático, porque toda a palavra tem que ter ensino prático. Quando nós ouvimos uma mensagem, nós devemos ter a expectativa de receber alguma coisa, alguma instrução para nós podermos pôr em prática na nossa vida, ou então corrigir aquilo que nós estamos a fazer, mudar alguma coisa na nossa vida para que nós possamos ter bom fruto e ter sempre como objetivo o seguinte, que a nossa vida seja usada por Deus para a sua glória. E isso é muito importante. E que nós sejamos uma bênção, estejamos onde nós estivermos, que nós sejamos uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta e eu dou graças a Deus por isso. Este ano tive uma experiência muito curiosa, agora lembrei-me, não vinha para falar, mas lembrei-me, para vocês verem como o Espírito Santo trabalha em nós. E eu creio que isto vai ao encontro com algumas pessoas que nos estão a ver e a ouvir, ou nos verão mais tarde. Eu creio que todos nós passamos por essas experiências, às quais nós chamamos a voz da consciência. A voz da consciência não é nada mais nada menos do que a ação do Espírito Santo puxando-nos para a verdade e puxando-nos para o que é reto e sincero. E eu fui comprar uns frangos com a minha filha, com o meu genro, e o meu genro foi-me acompanhar. E então eu tinha pedido 3 doses de frango, já vem com batata frita e tudo, e aquilo é relativamente barato e muito bom. E então a rapariga, quando me deu o troco, eu tinha-lhe dado uma certa importância, e quando me deu o troco, ela volta-me a dar uma nota de 20 euros que eu lhe tinha dado, e mais 5 euros e mais 50 cêntimos. E eu fiquei com aquilo na mão, mas aquilo foi ali, fração de segundos, e disse, espera aí, você já viu o troco que me está a dar? E ela disse, não, mas isto é assim, é não sei quanto, e é assim. E pela insistência dela, eu guardei o dinheiro. Meti na carteira, e o meu genro estava ali, viu tudo, e não viu nada. Vocês não imaginam, durante a noite, é verdade. o Espírito Deus a trabalhar em mim. É verdade. Tu tens que devolver o dinheiro que o dinheiro não é teu. Tens que devolver o dinheiro que o dinheiro não é teu. É verdade, sim, senhor. E eu comecei a fazer as contas aos trocos. Disse, espera lá. Não. Eu, quando disse a ela que ela estava errada nos trocos, ela estava mesmo errada nos trocos. Ela deu-me 20 euros a mais. Quem é que disse que eu dormi? Não consegui dormir. Na manhã seguinte levantei, a Celeste até disse, então, mas estás agitado porquê? Tive uma noite agitada. Estás agitado porquê? Olha, passou-se isto assim, e eu tenho ali 20 euros que não são meus. Eu só descanso quando for lá entregar os 20 euros. Exato. Nesse dia não fui à praia de manhã. Estava cansado, não fui à praia. Como eles foram à praia, eu digo assim, olha, levas os 20 euros e vais lá entregar à senhora. Nada é por acaso. Foram, vieram e nunca mais se lembraram. Porque quando passaram estava fechado. Eu digo assim, não, então dá cá que eu vou lá. Agarrei e fui lá levar os 20 euros. E digo assim, você lembra-se de mim, brasileiros? Lembra-se de mim? Não. Você não se lembra de eu ter ficado com o dinheiro assim e lhe ter dito que você me tinha dado, que me estava a dar dinheiro a mais? E ela olhou assim para mim, não me lembro. Pronto, não importa. Quer se lembre, quer não se lembre, tome lá porque estes 20 euros são seus. Não vos faltou dinheiro no final do dia. E foi a mesma pessoa que o atendeu. Não vos faltou 20 euros no final do dia.
Não sei, portanto, é ela, não era ela que fazia a caixa. Pois. Digo assim, mas pronto, olha, até estavam lá pessoas a olhar, olha, já ganhaste o dia, foram lá, já ganhaste o dia, disse, toma lá que este dinheiro não é meu, este dinheiro é seu, 20 euros. Isto é só para provar que o Espírito de Deus, estando nós sensíveis, É verdade. e Deus não nos deixa descansar enquanto a gente não acertar as coisas. É verdade. Mas sim, senhor. isso já aconteceu comigo, pastor. É Já verdade, aconteceu e sim, foi senhor. aqui no continente. Eu paguei, eu encontrava ao continente, o senhor deu-me, paguei, deu-me o troco e eu fui a casa, verifiquei o talão e verifiquei o dinheiro que eu tinha dado e o talão não estava certo, deu-me dinheiro a mais. Deu-me 5 euros a mais. E eu fui lá ao continente, estava lá um senhor e disse assim, então, eu venho aqui, ainda bem que eu fui direito a ele, eu fui direito a ele. Diz ele assim para mim, se o senhor agora for fazer queixa, eu estou despedido. Pois. Cala-se, não diga nada. Exato. Tinha que assim Porque eu estou a dizer tudo com ela. É. Porque exato. eu sou despedido, se isso fosse aí, eu estou aqui à experiência. Hum. Que é melhor Que falar não- assim, sem estar Qualquer dentro pessoa onde está. engana-se, exato. Eu fiquei. É isso. Se o homem ficou no sofrer assim, do que o homem Claro, para uma. lógico. Eu também estava Mas- observando. Livrei Comigo a minha também da mesma consciência. maneira. Livrei a minha consciência. Exatamente, exatamente. Portanto, Nossa consciência toca-nos. É. E os meus netos dizem, oh, vô, tu vais dar o dinheiro. Vou dar o Claro. dinheiro, filho, É o dinheiro não nosso. é meu. É, exato. E até serviu para os educar. É, Para os educar. Não, filho, exato. este dinheiro é do avô. Não, então e achas que o avô ficava bem com este dinheiro? Claro que não. Não, este dinheiro, repara lá uma coisa, a senhora é empregada. Se faltou dinheiro na caixa, é ela que tem que pôr. Então como é que fico eu? Fico eu com o dinheiro e ela tem que pôr o dinheiro. É Não, não, o dinheiro não é meu, vou lá pôr. É isso mesmo. Tens razão, vou, tens razão. João, estás É. esperto. verdade. Eu já uma vez fiquei entre a espada e a parede no meu serviço. E o meu pessoal tinha ido ao outro armazém para fazerem um material que estava no outro armazém. Eu estava ali sozinho. Tinha muitos emblemas já fora do, mas lá dentro de um caixote já tinha feito uma proposta para aquilo ser reduzido para a fundação para metade. Para metade. E entra o diretor ainda presente, e não disse nada de só disse, agora quero ver aqui umas coisas, e deu volta ao armazém todo, mirou, foi-se embora, e não disse nada. Só disse assim, olha, não digas ao teu chefe que eu estive aqui. E eu pensei assim, o caso é grave. Estou estado de parede, se não digo nada ao chefe, e ele sabe vir cá, o chefe vai ver comigo porque ele não disse que não disse. Se eu lhe vou dizer alguma coisa, e se ele falar com o diretor, eu fico chefe do outro lado. Claro. Eu tive que ter problema. Então, o melhor, eu tinha uma instituição de trabalho. E eu fui logo de manhã, eu fui a despacho, aproveitei e fui pensar, eu disse assim para o chefe, eu vou dizer uma coisa, mas se tiver entre os dois, isto não sai daqui, eu vou dizer, eu não disse nada. Mas no centro foi lá, viu o armazém todo, viu tudo, mirou tudo, eu pensei que o caso fosse grave. Portanto, se o chefe ficar a pau, alguma coisa ia passar, mas eu não disse nada. E ele agradeceu-me, disse, muito obrigado, o que se passou aí não sei, mas fiquei entre o estado e parede. Claro, São momentos como são muito Claro, é verdade, é isso mesmo. claro. Nunca mais fiz mais nada, mas o caso É grave era isso, grave. é isso, é Eu verdade. dizia o que fosse, Amém. eu dizia o que fosse, mas Graças a Deus. Então, como eu comecei, aquilo que eu trago para nós é a dinâmica gerada pela palavra de Deus, a palavra ativa, a fé. A fé vem pela palavra, não é? E eu senti no meu coração trazer uma palavra que tem um aspecto prático para nós, apesar de ser uma palavra baseada no Antigo Testamento, é uma palavra que nos traz algum ensino. E eu quero falar acerca da missão do reconhecimento da terra de Canaã, não é? E queria que os irmãos aqui e lá em casa me acompanhassem na leitura de Números no capítulo 13. E vamos ver o aspecto prático desta escritura.
Já lá estão, irmãos? Eu já, mais a chegar. Números 13. Sim, senhor. Então, vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 3 e depois vamos saltar alguns versículos. Vamos ler do 1 ao 3 e depois vamos pegar o 23 para a frente. É uma escritura muito grande e não há necessidade de estar aqui a falar de quem eram os filhos das tribos e tal. Diz assim, no capítulo 13, no verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, veja bem, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E diz o verso 3, assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Portanto, Moisés executou a ordem, não é? É muito importante a obediência na vivência com Deus. Depois, no verso 23, diz assim, entretanto foram reunidos todos, foram dadas as instruções, e diz assim o verso 23, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual vendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho e pendurando-o numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Portanto, Deus deu a terra, disse-lhes a eles para irem fazer o reconhecimento da terra, e entretanto, no verso 26 diz, então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades de Berneia, no deserto de Parã. Para quê? Para prestarem o relatório a toda a comunidade de Israel e lhes mostrarem os frutos da terra. Porquê, irmãos? Porque a fé é o firme fundamento, mas também é a prova. Não bastava só um relatório, eles tinham que comprovar o relatório. Olha, a terra é boa e há muito fruto, está aqui o fruto. Por isso é que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Olha, eu tenho fé, bom, mas não tenho obras. E diz o verso 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra da qual vocês nos enviou, onde manam leite e mel, portanto, tudo era verdade. Aqui estão alguns frutos dela, mas, que é uma coisa que nós nunca devemos pôr na nossa ligação com Deus, é o mas, porque o nosso mas estraga tudo. É curioso que eu vinha no carro, vinha a pensar sobre isto, e veio ao meu coração o seguinte: a nossa oração cala a nossa vontade. A nossa oração a Deus cala a nossa vontade. Para quê? Para nós podermos ouvir a vontade de Deus. Porque se a minha oração não calar a minha vontade, ela pode falar a minha vontade para ela ser calada. Porque se eu não calar a minha vontade, eu não vou conseguir ouvir Deus. Porque eu vou sempre ouvir a minha vontade. É verdade. E vou sempre falar a minha vontade. E então diz assim: os amalequitas vivem no Neguev. Verso 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, portanto os grandalhões. Os amalequitas vivem no Neguev. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar. Fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. Veja a diferença. A coisa mais importante na vida do crente é a intimidade com Deus, irmãos. E isso é uma coisa que todos nós temos aprendido ao longo da vida. É verdade. Porque a nossa confiança nele depende da nossa comunhão com ele. Exato. Não é uma ligação religiosa, é uma comunhão de amor. Porque a Bíblia diz que onde há amor, onde não há amor, não há perfeição. Claro. O amor é perfeito. Exato. Não é? E onde há amor, não há medo. Porque o amor lança fora o medo. Exato. O perfeito amor lança fora o medo. Porquê? Porque se eu sei que sou amado por Deus, eu confio nele. Porquê? Porque ele vai sempre cuidar de mim. É. E então depois diz assim: então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Ou seja, ele estava perfeitamente convicto de que a vitória é dele, porque a terra é nossa. Claro. Pois, já tinha sido dada. A terra é nossa. Mas enquanto uns levantam problemas, numa comunidade há 2 tipos de pessoas. Há umas que ajudam a edificar e há outras que geram problemas. É verdade. Sim, está certo. É sim, senhor.
E aí se vê quem tem intimidade com Deus e quem não tem intimidade com Deus. Quem anda no Espírito e quem anda na carne. Exato. E a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Verdade. Então diz assim, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo que é mais forte que nós. Lá está a mania das pessoas se quererem comparar. Ah, porque eu sou mais pequeno e aquele é maior, é mais poderoso que eu. Não, é mentira. É mentira, isso não tem nada a ver. Nós não nos podemos igualar a ninguém, nem nos podemos equiparar a ninguém. Nós somos nós, cada um é como é. Claro. O Paulo tem uma característica, eu tenho outra, a Carla tem Claro. outra característica, É não isso, sei, é tem verdade. outra, o Adélio tem outra. É isso. Todos nós temos, somos diferentes. É verdade. Então não nos podemos comparar. Não. Pronto. E depois diz assim, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Porque uma terra que Deus disse que era terra que manava leite e mel, eles deixaram de olhar para o leite e para o mel e começaram a olhar para as dificuldades. Exato. Isto é uma coisa que por vezes acontece na nossa vida. Nós olhamos para os problemas e para as dificuldades e esquecemos-nos de quem nós somos. É. E o que é que nós somos. É verdade. É sim, senhor. Certo? É. Certo? E nós lá em casa. É verdade? Esse é um grande problema nosso. É que nós, quando somos confrontados com problemas, nós somos tomados pelo problema e esse problema vem anular a nossa fé. É isso mesmo. Porque essa é a obra maligna, é essa, é roubar a palavra para matar a fé e para destruir a vida. Roubar, matar e destruir. Rouba a palavra, mata a fé. Porquê? Porque a fé é que gera porque a fé é gerada pela palavra. Exato. E o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar. Então destrói a vida. É verdade. E era isto que estava a acontecer no meio do povo de Israel. Todos viram a mesma coisa, mas todos tiveram uma perspectiva completamente diferente. Eu sou uma pessoa tomada de fé, a Laurinda é uma pessoa tomada de fé, a Carla é uma pessoa tomada de fé, o Paulo é uma pessoa tomada de fé. Claro. Nós podemos estar, todos nós que aqui estamos, podemos estar a ver a mesma coisa que outra pessoa que está ao nosso lado que não tem fé, nós vemos as coisas de uma maneira completamente diferente. Porquê? Porque nós sabemos que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Claro. E eles não sabem essa verdade. É verdade. É isso mesmo. Por isso é que a fé se aperfeiçoa na fraqueza. É mesmo. Quando a fé se aperfeiçoa na fraqueza, é Deus a dizer assim, estás a ver, tu não podes, mas eu posso. E eu não te prometi que não te deixava, estou cá. É verdade. E nessa intimidade é que cresce a nossa fé. Não, eu sei que não estou só. Não é porque Deus disse, é porque eu sei que não estou só. Não é só porque Deus o disse. É isso. É porque essa palavra me tomou, eu sei, Claro. eu sei. É verdade. É isso mesmo. E então depois diz assim, e espalharam. Então depois disse o verso, perdão, a terra pela qual vimos a missão do reconhecimento devora os que lá vivem. Todos os que vimos são grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante deles parecíamos gafanhotos. Olha, nós estamos a comparar a eles. Nunca se compara a ninguém. O Davi nunca se comparou com Golias. Esse é o grande segredo. Não há problema maior, nós temos um cântico na igreja, não há problema maior que Ele não resolva. Porquê? Porque Ele nos mostrará como resolver o problema. Não é que Ele o vá resolver, é que Ele vai fazer com... Ele dá-nos a capacidade de nós resolvermos o problema, para nós mostrarmos o problema de quem nós somos. É isso. Porque a glória vem daí. A glória não é Deus fazer, é nós fazermos em Seu nome. Claro. Antigamente Deus agia de uma certa maneira, hoje Deus age através de nós. Claro. Pelo seu Espírito Santo, usando os dons que Ele próprio nos dá. Então a nossa vida só faz sentido quando ela é vivida para a glória de Deus. É isso. Certo? É verdade. E num momento difícil, mesmo vendo que aquilo está difícil, mas espera lá, mas eu sou um filho de Deus. É isso mesmo. Eu sou uma criação nova. Eu estou acima de tudo isto. Verdade. O Senhor me constituiu por cabeça e não por cauda. E aí a palavra vem. Aí a palavra vem. Aí o Espírito fala. E aí aquele que está a ficar abatido, ele levanta-se. Porquê? Porque agora já não sou mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. É isso. É isso. E então depois continua. No capítulo 14 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou o quê? A chorar em alta voz. Olha o ânimo desta comunidade. Uma comunidade que tinha sido gerada uma expectativa acerca de uma terra boa. E caramba, vamos ter uma terra boa, com fartura, uma terra que manda leite e mel e tudo mais e não sei o quê. E porque já vimos o fruto, que o fruto é bom. Claro. Eles ignoraram o testemunho. Repara, o povo chorou porque ignorou o testemunho. O povo foi tomado pelo medo e já nem se lembrou do cacho, já nem se lembrou das romãs, já nem se lembrou dos figos.
Vocês conseguem Sim, compreender isto? sim, sim. É como se nós tivéssemos sido abençoados ontem e nós tivesse sido acometido um problema à nossa vida no dia de hoje e nós já nos esquecemos do que Deus fez ontem. Em vez de glorificar a Deus com o problema de ontem, nós já estamos a baixar a cabeça com o problema de hoje. E Jesus disse, basta a cada dia ao seu mal. Então a nossa vida não pode ser uma vida vivida tipo de montanha-russa. Não, maneira nenhuma. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Se eu sou o Senhor e não mudo, se o Senhor até aqui me ajudou, eu tenho uma promessa, Ele sempre me ajudará. É, E isso é uma coisa que tem que estar dentro do nosso coração. É. E essa dinâmica tem que ser gerada entre nós. isso. Entre nós. É isso. Vocês concordam? É verdade, é isso. Espero que os irmãos lá em casa concordem. É verdade, é E depois isso. diz assim no capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera que tivéssemos morrido no Egito. Veja bem a moral deste povo. Povo ingrato. Povo que comeu, povo que bebeu, não faltou água saída da rocha, comeram codornizes, comeram maná, não se gastaram os sapatos durante o tempo que viveram no deserto. E eles eram uma camada de ingratos. O povo hoje é muito ingrato, irmãos. Deus hoje concede uma bênção ao povo, o povo já fica de barriga cheia, amanhã já se esquece de Deus. Foi como os leprosos, que foram 10 e só voltou um, e Jesus disse assim, mas espera lá, não eram 10 e só tu é que voltaste para trás? Caramba, que ingratidão! Verdade. E no meio do povo de Deus há muita ingratidão. O povo quer que Deus o sirva, mas não querem servir a Deus. É isso mesmo, é verdade. E então diz aqui, versículo 3, porque é que o Senhor nos está trazendo para esta terra? Só para quê? Para nos deixar cair ao fim da espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como depois de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos, em missão de reconhecimento, não é boa, é excelente, diz a minha palavra, a minha Bíblia. Como é que diz a vossa? É terra muitíssimo boa. Muitíssimo Isso é boa. boa. Ela não é boa, é muitíssimo boa. Vocês estão a olhar para os problemas, olhem para a riqueza da terra. Deus não mentiu. Deus também não disse que aquilo eram favas contadas. Agora Deus disse que vocês vão encontrar uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Não é boa, é muitíssimo boa. Veja que enquanto que uns valorizaram as dificuldades, espírito negativo, e vejam o que é que inflamou o povo. O espírito negativo. Mas o Caleb e o Josué não falaram, mas pela fé, não. Porque eles nunca negaram o que os outros disseram. Claro. A fé não vem para negar as dificuldades. Uma pessoa está com uma dificuldade, pela fé vai tudo bem. Isso é treta. Isso não funciona assim. A Bíblia não ensina isso em lado nenhum. Verdade. Vão buscar a viúva quando o filho morreu e que ela, então vai tudo bem com o teu marido, vai tudo bem. Ela não queria perder tempo com conversa. Claro. Não era uma citação de fé. Porque estava tudo mal. Claro. Ela, não, vai tudo bem, ou seja, não tenho tempo a perder com conversas que não edificam. Exato. Eu quero é resolver o problema do meu filho. Isso. E isso foi trazido como uma doutrina da fé. Está tudo bem, está tudo mal, mas pela fé está tudo bem. Pela fé. Parece que é uma outra realidade. Não, irmãos. Não. A fé não nega a evidência. A fé não se deixa aprender por ela. É isso mesmo. É como o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum. Claro. Mas eu não vou negar que estou no vale da sombra da morte. Porquê? Porque tu estás comigo. É isso. Então, a tua presença para mim vale tudo. Estão a ver? É verdade. E as pessoas às vezes tentam negar as evidências por não terem coragem de as enfrentar. Mas a fé não nos faz fugir. A fé faz-nos enfrentar as coisas na certeza de que a vitória é nossa. É isso mesmo. E então depois diz aqui, e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, esta é a condição. Exato. Para a nossa terra. É isso. Irmão, o que é que agrada a Deus? E é fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Exato.
Não é o que diz Hebreus 11:6. Exato. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? É não ser confiar naquilo que Deus fala. É isso. Então se Deus disse, a terra é vossa, eu dou ao povo de Israel, eles tinham a promessa. A fé não funciona sem uma promessa. Mas é Deus que tem que a dar. Não somos nós que a temos que procurar. É Deus que tem que a dar. E quando Deus dá uma promessa, irmão, nem cavaca tussa. A promessa foi dada por Deus, essa palavra vai ser confirmada. Tão certo como Deus vive. É verdade. É isso mesmo. E então depois diz aqui, se o Senhor se agradar de nós, esta é a condição. Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel. E nos dará a terra. É isso. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. É isso mesmo. E não tenham medo do povo dessa terra. Porquê? Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está connosco. Não tenham medo deles. Esta palavra veio ao meu coração. Porquê? Porque nós temos que ter a consciência de quem nós somos. Nós não somos uns borra-botas quaisquer, nós somos filhos de Deus. E temos que ter essa consciência de que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, como o Paulo disse há bocado e muito bem, a obediência é importantíssima. É isso mesmo. É verdade. Porquê é que Deus nos corrige? Pela nossa desobediência. Porque a nossa desobediência nos leva a errar. Exato. A Bíblia diz que assim como um pai faz um filho, Deus corrige os filhos. Não é? É Porque os ama. Claro. Todo pai corrige o filho por amor. Exato. Para quê? Porque não há pai que tenha prazer no erro do filho. Claro. Então, esta palavra veio ao meu coração para dizer o quê? Para dizer que tudo está na nossa mão. E tudo tem que começar através de um relacionamento com Deus. Porque se nós cairmos no laço da... Se nós apanharmos este livro e formos ver, olha, vamos orar não sei quantas horas por dia, vamos fazer isto assim, vamos fazer aquilo assado, este livro não funciona. Porquê? Porque isso é um aspecto litúrgico. Começamos a entrar num ritual de liturgia. Exato. A Igreja Católica até tem um livro que é a Liturgia das Horas. Que eu li. Eu gosto de saber as coisas. Não gosto de falar do que não sei. A Liturgia das Horas é uma relação, olha, é baseado nisso que as igrejas evangélicas fazem o relógio de oração. É. Não sabia. Não sabia isso. Vamos orar 24 horas. Então o Paulo disse assim, olha, eu vou orar da 1 às 2. A Carla diz, vou orar das 2 às 3. O irmão Amado vai orar das 3 às 4. Mas isso serve para quê? Mas não serve para nada. Para quê? Não. Não é assim que o Senhor ensinou. A nossa oração tem que calar. A nossa oração fala a nossa vontade, mas a partir daí ela cala. Porque nós dizemos o quê? Mas seja feita a tua vontade e não a minha. É isso mesmo. Porquê? Porque grande parte dos erros que nós cometemos na nossa vida é termos um tipo de oração que é um ritual, lá está o aspecto litúrgico, e não o aspecto pedagógico, ou didático, o aspecto de ensino. Quando Jesus fala do Pai Nosso, aquilo não é uma oração. Aquilo é ensinar a orar. É. Então ensina-nos a orar. É verdade. Jesus não deu uma oração, o Pai Nosso não é uma oração. O Pai Nosso são os valores que têm que estar em nós quando nós oramos. É. É isso mesmo. É verdade. Porque então Jesus não tinha ensinado nada mais, nada menos do que uma reza. Claro. E o Pai Nosso tornou-se quê? Uma reza. É verdade, sim, senhor. Mas não é. Oh pastor, mas é mau falar o Pai Nosso. Não, eu não estou a dizer que é mau falar o Pai Nosso, mas não foi para isso que o Senhor o deu. Pois. Foi para nos ensinar, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, não há outro além de ti. Exato. É verdade. Santificado seja o teu nome não pode ser manchado por nada, tu és santo. É isso. E se nós formos olhar o Pai Nosso e dissecar o Pai Nosso, nós vamos compreender que estão lá os valores da oração, todos os valores da oração. Não é para ser repetido, é para quando nós orarmos, esses valores estejam cá dentro de nós quando nós falamos com Deus. Sim. E falamos de uma maneira aberta, não é termos uma reza. Exato. Senão, olha, eu já fazia como o Paulo trouxe a dizer que aquilo era o terço. Não é? Mas não, irmãos, nós temos que ter no coração uma coisa. A intimidade, não há nada que substitua a nossa intimidade com Deus. Irmãos, se eu não tiver intimidade com vocês, eu não vos conheço e vocês não me conhecem. Claro. E como é que nós podemos depositar confiança uns nos outros se nós não nos conhecemos? Não. Nada. Sejam honestos. É verdade. Nada Então, com Deus é igual. Nada disso. Com Deus é igual. E repara uma coisa. A intimidade vai fazer o quê? Com que as pessoas se revelem. Exato.
para nós podermos saber com quem nós podemos contar ou não. Claro. Ou vocês pensam que Jesus Cristo fez assim, olha, o Judas é que me vai trair? Não, foi na intimidade que ele conheceu o coração deles. Exato. Porquê é que ele voltou para trás para se manifestar ao Tomé? Porque ele amava o Tomé e conhecia-o bem. Ó Tomé, anda cá, és tu, anda cá. Alguém foi dizer, olha, mestre, ele não acreditou em ti. Não, Jesus foi lá por causa do Tomé. Claro. A segunda vez que ele se apresentou foi por amor a Tomé. Sim, sim. Tomé, eu não quero que tu te percas, toca-me. Exato. É isso Eu não mesmo. te disse. Porque se nós olharmos para outra perspectiva do Tomé, nós não o criticamos. Porque o Tomé diz, não, se eu não ver, não acredito. Porque há tanta coisa por aí. Há tantos Cristos por aí. Há tanta coisa por aí. Não, só ele aqui, eu e ele. Eu olho para o lado do Tomé de uma maneira diferente. Sim. Carla, é curioso. Porque nós não podemos acreditar em tudo. Hoje em dia há tanta doutrina. E a gente diz, espera lá, vamos ver se isto condiz ou não condiz. É verdade, é isso mesmo. E o Tomé, o Jesus diz, não sejas incrédulo, mas crente. E as pessoas levam isso para a crítica. Não. O Tomé, a partir do momento em que Jesus apareceu e se manifestou, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ponto final, acabou. As dúvidas dissiparam-se. É verdade. Porque ele viu e ia para o povo. Pai, irmãos, quantas vezes, aqui entre nós e com os irmãos lá em casa, quantas vezes eu tenho orado, Senhor, manifesta-te a mim. Em momentos de crise, olha, eu tive momentos, já partilhei com os irmãos, em que disse, Senhor, porquê é que tu ouves toda a gente e não me ouves a mim? Porquê é que tu falas com os outros e não falas comigo? É verdade. Ele nos ouve, sim, senhor. É. E isso é muito importante, e Deus não. Ele próprio provai-me. Ele nos ouve. E o próprio Salmão provai, vendo que o Senhor é bom. Quer dizer, nós temos de ter uma experiência com Deus para depois passarmos a ter uma vivência. Só quando nós temos uma experiência com Deus é que Ele se torna real para nós. Sejam honestos. É verdade. Porque até lá é 31 de boca. A palavra é muito bonita, a palavra é muito boa. Mas depois o Paulo dá um testemunho, porquê? Pela uma experiência que teve. A Carla dá um testemunho pela mudança de vida. Lógico. A Laurinda dá outra, a Rosário dá outro, a Adélio dá outro, o irmão Zé dá outro, o Zé Carlos dá outra, a Silvana dá outro, o David dá outro. O que é que isso quer dizer? Eu digo assim, espera lá. E eu? Pois. Eu também quero ter uma experiência Lógico. na qual eu me respalde Claro. e que diga assim, não, agora já não é pelo que a Laurinda disse, agora já não é pelo que o Paulo disse, agora já não é pela que ela disse, não, agora é pelo que eu tenho visto e tenho vivido. É isso. É por ele. Daí a coisa mais importante para nós é nunca permitir que nos tornemos religiosos, porque isso é o que o diabo quer. O diabo domina grande parte da igreja nos dias de hoje. Se nós formos honestos. É verdade. Não tenho dúvida. Uma igreja que trabalhe como a igreja nos dias de hoje trabalha, É verdade. o diabo está no púlpito e trabalha a igreja. Porquê? Porque ele controla as pessoas e domina as pessoas. Não é preciso saber mais. Perdão, como a Carla estava a falar há bocado, não é preciso saber mais. É verdade, sim, senhor. O povo não precisa de saber mais. Isso é o que os ditadores fazem. Mas aquilo que o Senhor quer é onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quer dizer, o Paulo tem liberdade de pensar, o irmão pensa por si, a Carla pensa por si. Claro. Vocês podem julgar a pregação. Exato. É isso. Não é? A profecia. Julguem a profecia, a própria Bíblia incita, julgai a profecia. Porquê? Porque nos dias de hoje, dadas as dificuldades que as pessoas atravessam, elas estão muito vulneráveis. Qualquer coisinha que lhes prometa uma melhoria de vida, aquilo é um amém. É um amém. E afinal de contas, olha, vocês ouviram aquela agora da bruxa que foi agarrada, que até deu num programa de televisão, uma bruxa que foi agarrada, já tinha mamado 200 e tal mil euros, que prometia falar com Deus para resolver os problemas das pessoas. Eu estava no cemitério, à porta de cemitérios e de igreja. Estão a ver? Ouviste isso? Verdade! Está na televisão, isso é um caso aí bem falado, vinha no Correio da Manhã e tudo. Está na foto. Por acaso não ouvi, não. Irmãos, ouça, Jesus está às portas, a gente não sabe quando é que ele vem, Meu porque Deus. um dia são como 1000 anos para Deus, não é? É no abrir e fechar de olhos. Exato. Mas uma verdade é essa, a igreja tem que ter o discernimento e tem que ter a responsabilidade acima de tudo. Por exemplo, a Carla, eu trago uma pregação, ou o Paulo traz uma pregação, mas a Carla depois tem uma revelação da palavra que está a ser pregada. Claro. A Carla tem toda a legitimidade para dizer assim, pastor, eu recebi uma revelação. E quando recebe uma revelação, a Bíblia tem a ordem de culto. Então calce quem prega e a revelação tem que ser dada ao povo, porque é para a edificação do povo. Claro.
Eles não permitem porquê? Porque as revelações trazem a verdade e eles não querem que a verdade seja falada. isso. Porque isso estraga o arranjinho. É verdade, sim, senhor. É mesmo. Estão a ver? É mesmo isso. Então, nós temos que permitir que a palavra de Deus gere dinâmica em nós. É. Então o que é que nós podemos aprender com isto? Primeiro, não nos deixamos influenciar por pessoas de espírito negativo. Temos que aprender a guardar o nosso coração. Exato. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Exato. Porque dele procedem as saídas da vida. Então temos que aprender a discernir. Espera lá, esta pessoa só está-me a fazer mais mal do que bem. Então eu preciso de ânimo, esta pessoa está-me a desanimar. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, É espera lá. verdade. Ok, a pessoa está a falar, nós somos educados. Pois. Mas ele está a falar, mas a gente já não o ouve, já não estamos lá. É. Bloqueamos completamente. Temos que aprender a guardar o nosso coração. Em segundo lugar, ter intimidade com Deus e darmos tempo para Deus falar ao nosso espírito. Nós não podemos orar para cumprir calendário. Tem que orar e tal, senão isso é superstição. Nós quando oramos temos que ir com tempo para falar. Não, Senhor, nós temos que... Não é chamar Deus para a conversa. É nós entrarmos na conversa com Ele. É isso. Ninguém chama Deus para a conversa. É isso. É o Senhor que nos chama. Entremos em juízes juntos. Claro. Se alguém chama alguém, é Deus que nos chama para a conversa. É isso. Isso é presunção eu orar. Oh Deus, anda cá que eu quero falar contigo. Não, não. Deus está aqui. Eu estou aqui. Quando quiseres, vem cá ter comigo e a gente fala. É isso mesmo. Então somos nós que temos que buscar. É. E quando nós oramos, temos que orar de peito aberto. Temos que dizer, Senhor, olha, esta situação é assim, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que há mais alguma coisa a fazer e eu quero que tu me ensines. Claro. É isso mesmo. É porque essa E nós temos que ter essa sensibilidade. E até com essa sensibilidade e simplicidade é que Deus nos pode usar. Porque Deus sabe que tudo aquilo que nos puser na mão, nós vamos fazer. É isso. Isso é que é importante. O que é que verdade. vocês acham? É isso Digam lá. mesmo. Concordo com isso. É verdade, irmãos. Esta palavra é simples, verdade. mas é uma palavra poderosíssima. Sim, sim. Porque a diferença entre duas pessoas ao verem a mesma coisa e cada uma vê de sua maneira. Cada perspectiva tem um ponto de vista completamente diferente. Completamente diferente. É. Se eu olhar para cima tenho uma perspectiva, se eu olhar para baixo tenho outra perspectiva, se eu olhar de lá tenho outra perspectiva. Se eu olhar com os olhos de Deus eu vejo aquilo que Deus me revela. E a fé é isso, é viver pela revelação de Deus. Exato. Por isso é que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais. É a nossa evolução, porque os nossos olhos têm que ser limpos com colírio, como diz o Apocalipse. Claro. Porque nós temos a nossa visão turva. A primeira vez que o Senhor nos dá a visão, a gente vê os homens como árvores. Mas depois o Senhor vai melhorando a nossa visão e a gente, não, agora já os vejo bem. E Exato. nós começamos a encarar a palavra, como a Carla estava a dizer, e nós hoje lemos a palavra e vocês Sim. forçosamente têm de dizer que é verdade. É verdade. É isso. diferente. É. Vocês olham a palavra de uma maneira diferente. É Para lá, verdade. agora faz sentido. Porquê? Porque nós não descontextualizamos nada, nós analisamos as coisas dentro do contexto. Sim. E o que o Caleb fez e o que o José fez, assim, não, na verdade aquilo que eles viram foi aquilo que a gente viu. Mas há uma coisa que acontece, Deus é Deus. É isso. Os que estão lá, nós temos que ir lá e mover uma ação de despejo porque a terra é nossa. Exato. Eles nem nada pagam. É isso mesmo. É verdade. É. Estão a ver? E isso é uma coisa que tem que estar em nós. Quando nós somos confrontados com problemas, nunca os negue. Agora encare-os sempre assim, não há nada que não se resolva. E a partir do momento em que a gente diz não há nada que não se resolva, as soluções começam a aparecer. Porque aí nós já estamos abertos às soluções. Não estamos bloqueados pelo problema. É verdade, sim, senhor. E quando a gente menos espera, as coisas resolvem-se. Exato. Aquilo que nos tirou o sono, Já não tinha. Deus, É. com o estalar de dedos, eles dizem, É. olha, Pronto. porquê é que deixaste dormir? Não estás a ver com clareza. O choro vem numa noite, mas o gozo vem pela manhã. É Isso é para verdade. nos ensinar a esperar em Deus É. para a resolução das coisas. É Porque não há isso. nada que não se resolva. É. Amém? É verdade. Amém. Queremos agradecer a presença dos irmãos que nos vão realmente ver, porque nós estamos aqui para vocês também, para transmitir alguma coisa que vos enriqueça. E se alguma dúvida houver, procurem-nos e vamos falar acerca da palavra. Amém? Uma santa semana para todos, um bom fim de semana que se avizinha. Se for caso de férias, umas boas férias, uma boa viagem, que vocês partam em paz e voltem em paz para a vossa casa. Amém? Com a bênção de Deus e desfrutem da família acima de tudo, com sabedoria, com sabedoria. Porque a Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e Ele diz que a terra deu aos filhos dos homens, não é? Então, a terra é nossa por herança. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Isto é só uma palavra de oração. Graças a Deus.